você tem sido o seu próprio carrasco. É isso mesmo, sabe por quê? Você muitas vezes está sendo a pessoa que te impede de fazer um monte de coisa aí na sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões, segunda temporada deste podcast, 28º episódio. Nós estamos, essa semana, trocando uma ideia sobre o filme Pais e Filhas, Fathers and Daughters, é o título original em inglês, demos uma tradução ao pé da letra maravilhosa, né, que é maravilhoso quando isso acontece, porque tem umas traduções de nome de filme que a gente fala, oi, mas enfim. Fathers and Daughters, tradução, Pais e Filhas, filme lindo, filme maravilhoso, e hoje a gente vai fazer uma reflexão, e eu quero que você reflita, não quero nada, quero te convidar a refletir o tanto que você tem sido o seu próprio carrasco. É isso mesmo, sabe por quê? Você muitas vezes está sendo a pessoa que te impede de fazer um monte de coisa aí na sua vida. Sabe por quê? Pelo simples fato de você não conseguir reconhecer os pequenos avanços que você faz na sua trajetória. E não vem me falar que não faz, que eu sei que tem. Eu sei, acontecem coisas ali no seu cotidiano, no seu dia a dia, às vezes coisas pequenas, que você não dá a menor importância, que você nem tchum, é como se nada tivesse acontecido e vida que segue. E deixa eu te falar, o simples fato de você fazer isso todos os dias da sua vida pode estar te impedindo de galgar patamares maiores na sua trajetória. Sabe por quê? Isso é sinônimo de ingratidão. Isso é sinônimo de não se reconhecer, não reconhecer o seu esforço, não reconhecer a sua trajetória, não reconhecer a sua caminhada. E não importa o tamanho do avanço que você faz, não importa. Você precisa aprender a chegar no final de cada dia, olhar para o seu dia, olhar para os acontecimentos e falar assim, putz, cara, que bacana. Hoje eu conseguia fazer isso, que massa. E fazer o quê? Logo em seguida, agradecer. Não sei quem de vocês ou quais de vocês aqui que acompanham o podcast, enfim, o conteúdo da Yellow Black, que a gente fala de inglês e autoconhecimento, basicamente são as duas grandes vertentes que regem aí toda a nossa linha de construção de conteúdo. Provavelmente, se vocês gostam, estão nessa pegada, estão nessa caminhada, já ouviram falar, é claro, do documentário O Segredo e do livro O Segredo. Eu acho uma obra muito bacana, enfim, né? Temos muita polêmica a respeito, tem aquela vertente de pessoas que só, enfim, metem pau, falam mal, e na outra ponta também tem aquela vertente de pessoas que falam, putz, transformou minha vida, me ajudou a ter uma outra visão de muita coisa. Conheci muitos autores e o trabalho de muitos autores graças a essa obra, tal como é o meu caso, eu tô na vertente de cá, não sei se tem alguma dúvida em relação a isso. Respeitamos todas as opiniões, mas enfim, o meu lado aqui eu acho muito bacana, me trouxe muitas respostas, me ajudou a ter uma visão diferente de mundo, me apresentou muitos autores, muitos trabalhos, muita coisa bacana, que me agrega, me faz crescer como pessoa, como ser humano, então pra mim é o que vale. E a autora do livro O Segredo é a Rhonda Byrne. E ela tem um outro livro que é também muito interessante, que chama A Magia. Não sei quem já leu, quem não leu ainda, é um livro que eu super recomendo. Vou deixar o link na descrição do episódio do podcast no YouTube, porque eu super recomendo, que é um livro que fala basicamente sobre gratidão. E o tanto que quando as pessoas são gratas, e a gente ainda vai falar muita coisa de gratidão aqui, sempre que tiver um gancho que a gente possa falar sobre isso, a gente vai falar, porque isso é fundamental na vida, na trajetória, na caminhada de qualquer pessoa. E nós somos muito pouco gratos. A gente vem assim, né, de culturas, de educação, de sistemas que não nos convidam à conexão com a gratidão. E a conexão com a gratidão, ela é uma conexão muito sutil e ela precisa ser feita todos os dias. E é interessante que muitas pessoas
que se conectam com uma jornada mais espiritual vão entendendo essa importância, né? Vão entendendo esse limiar, porque caminha muito junto. Você buscar a sua lapidação pessoal, né? Você buscar os seus processos, os seus caminhos de desenvolvimento, em meio a isso, nós nos conectamos automaticamente com essa energia da gratidão, né, de nos sentirmos gratos por tudo o que nos acontece. Porque a gente vai entendendo que cada passo do caminho, que cada momento da nossa trajetória serve de alguma forma para a nossa evolução e para o nosso aprendizado. Por mais que no primeiro momento a gente não consiga, às vezes, entender muito bem, por que isso aqui está acontecendo comigo? Você é uma pessoa tão boa, né? A gente tem essa mania da vitimização e tal. Mas quanto mais a gente consegue se lapidar, se conhecer, se entender, se conectar com energias, com coisas superiores, seja lá que você acredita, o que você chama, eu falo muito de Deus, né, de energia superior e, enfim, de guias, e quando a gente vai se conectando com esse nosso lado, né, mais sutil, mais espiritual da nossa trajetória, a gente vai entendendo isso. Fala assim, putz, cara, não, isso aqui aconteceu, beleza, e o que eu posso aprender com isso aqui? Né, o que isso daqui tá me trazendo de aprendizado, de coisa boa? O que isso daqui tá querendo me mostrar? E aí você olha, você vai tentando entender e agradece. E quanto mais a gente agradece, mais as respostas vêm e os caminhos pra gente poder continuar andando, continuar seguindo. A gente vai falar muito sobre isso no último episódio dessa semana do podcast, mas a importância da gente fazer isso. Só que reconhecer as nossas pequenas vitórias nos ajuda muito nesse processo. Que às vezes você vê um desafio gigante pela frente, você fala, putz, cara, nunca vou conseguir. Sabe como que você vai conseguir? A hora que você pega esse desafio gigante e você começa a quebrar ele em etapas menores, em blocos menores. E aí, quando você aprende a pegar esse objetivo maior, macro, gigante, você quebra ele em blocos menores. E ao quebrar em blocos menores, você vai estabelecendo as suas pequenas metas ali, né? Porque eu sei que você é uma pessoa que faz isso. Que você já entendeu que se você não tiver meta na sua vida, se você não tiver um norte, se você não tiver uma direção, você vai ficar andando em círculo, afundando na areia movediça, né? Eu sei que você já entendeu. Tá, isso aí, tranquilo, suave. Sei que você faz isso, inclusive. Você faz. Mas se não faz, sempre é hora de começar. Né, de começar a fazer, pegar o papel, pegar a caneta, que são 2 instrumentos maravilhosos de avanço, de progresso da humanidade, porque você não precisa de 500 mil ferramentas e aplicativos, ajuda pra caramba, mas, cara, o que eu quero dizer é que um papel e uma caneta bastam para você dar um primeiro passo nesse processo. E aí você pega esse objetivo maior, quebra em etapas menores, estabelece pequenas metas, pequenos blocos, e aí você vai caminhando. Só que aí você estraga tudo quando você tem as suas pequenas vitórias e você não reconhece, não agradece, você vai tocando a sua vida como se nada tivesse acontecido. Acabou, cara, destruiu, sabe? Destruiu tudo, destruiu o caminho, embaçou suas lentes, traz confusão mental, traz falta de paz no coração quando você vai levando os seus dias dessa forma. E a recíproca verdadeira, quando você aprende a reconhecer cada pequeno avanço que você faz. Eu falo isso, cara, sempre. O processo de coaching nem se fala, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, um processo e quebra ele em 10 sessões, a gente sempre tem um objetivo a ser trabalhado. A grande diferença que a gente tem aí, mais uma vez, eu acho que eu e a Ju, na primeira temporada desse podcast, quando eu apresentava o podcast junto com a Ju Gontijo, a gente já falou em inúmeros episódios sobre isso, né? Sobre essa questão do coaching, do psicólogo, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância. Eu, sinceramente, Renata, enxergo a importância e o papel de cada uma dessas profissões, né? Que são igualmente importantes, igualmente relevantes, só que cada processo é conduzido dentro de uma determinada linha e cada pessoa, ela vai ter um momento, né? Às vezes você tá num momento de um processo de coaching, às vezes você tá num momento de fazer um processo terapêutico com psicólogo, enfim. Mas existe espaço para as duas profissões atuarem, até porque nós estamos falando de campos diferentes de atuação. Dentro de um processo de
coaching, onde a gente trabalha alcance de metas, de objetivos, alta performance, mudança de cenário, reprogramação de crenças. Esse é o nosso grande foco, vamos dizer assim, dentro de um processo de coaching. Então a gente sempre tem objetivos a serem alcançados, independente do objetivo. Quem traz o objetivo para o processo é o coach. Então, a gente sempre pega objetivos, destrincha, quebra em etapas menores e vamos sempre fazendo o quê? O acompanhamento das metas, dos resultados, do que vem sendo alcançado. Então, dentro de um processo, é impossível não irmos acompanhando, vibrando, celebrando e sabe, festejando cada pequena vitória. A gente sempre faz isso, porque nós entendemos a importância disso e nós vamos ali, de alguma forma, também educando os coaches ao longo do tempo para perceber a importância disso. E o lindo é que as pessoas vão percebendo, né, a importância disso. Mas independente de você estar ou não dentro de um processo com um profissional, porque dentro de um processo de desenvolvimento você já está, senão não estaria aqui assistindo este podcast, tendo contato com esse conteúdo. Então, dentro de um processo de autodesenvolvimento, você já está. Aprenda a fazer isso. Celebrar cada pequena vitória. Então, eu também faço isso sempre muito com alunos de inglês dentro do processo de aprendizado, sabe? Porque a sua meta não pode ser defender uma tese de mestrado, sabe? Num primeiro momento, a sua meta tem que ser, cara, dominar essa estrutura aqui, ó. Pegar gramática, pegar vocabulário, pegar expressões, pegar um determinado contexto e falar assim, eu consigo me comunicar de uma forma correta, entendendo a estrutura da língua, com esse pedacinho aqui, ó. E aí você domina isso, você masteriza, é um passo pequenininho. Se você for dentro desse processo, um passinho de cada vez, um dia você vai estar defendendo uma tese de mestrado, de doutorado, mas esse não pode ser o seu primeiro objetivo. Esse é o seu objetivo macro que precisa ser destrinchado. E à medida que você vai tendo essas pequenas conquistas e reconhecendo o seu avanço ao longo do processo, a coisa muda completamente de figura. Completamente. Importância de reconhecer pequenas vitórias. No filme, dentro do contexto do filme, tem uma cena que me marcou muito e aí nós temos a visão de duas pessoas. Uma que consegue reconhecer essas pequenas vitórias, esses pequenos avanços, e a outra pessoa que não consegue entender, não consegue perceber a importância disso. E olha que louco, né? Muitas vezes a pessoa que não está reconhecendo é uma pessoa que está num nível hierárquico acima da gente e que não consegue captar a profundidade, a importância daquele pequeno avanço para um processo. Cara, isso dentro de um cenário profissional, isso dentro de um cenário pessoal. Dentro do profissional pode ser, por exemplo, com subordinados, pode ser com superiores, pode ser com pares. Dentro de contextos pessoais, pode ser com cônjuge, pode ser com filho, pode ser com pai e mãe, pode ser com irmãos. Não importa, nós sempre enfrentamos isso, esses desafios, porque pode ser que às vezes a gente lide com pessoas que não consigam enxergar as nossas pequenas vitórias, os nossos pequenos avanços, e tá tudo bem. O importante é que você reconheça e você entenda a importância desses pequenos progressos. No filme foi a cena onde a Katie conseguiu levar a Lucy pro parque. Então a Lucy topou ir pro parque com ela. Ela foi, inclusive, meio escondida, porque ela não poderia fazer isso. Ela não tinha autorização para fazer isso. Mas, fazendo um gancho com escritores da liberdade, ela fez uma insubordinação do bem. Assim como a professora Erin fez a insubordinação do bem lá, dando o jeito dela. Ah, beleza, não posso pegar os livros que estão aqui na biblioteca, não? Então tá. Então vou trabalhar fora do meu expediente de trabalho, vou trabalhar final de semana, vou comprar os livros para os alunos com o dinheiro da renda extra que eu fizer e eles vão ler, porque eu acredito que isso vai ser uma etapa transformadora extremamente importante na vida deles. A Katie também foi insubordinada do bem, porque ela acreditava que se ela tirasse a Lucy do consultório por um dia, né, ou em alguns momentos, aquilo ali poderia favorecer a construção de um ambiente de confiança que fosse ajudando a menina a voltar a falar. Que esse era um dos grandes conflitos, um dos grandes traumas que tinha ficado desde a morte da mãe, né? Então ela tinha perdido o pai muito nova, a mãe dela faleceu e desde o enterro da mãe ela não pronunciou mais nenhuma palavra. Esse foi o caso, o desafio que chegou para Katie trabalhar dentro do consultório. E aí, enfim, insubordinação do bem, ela levou a Lucy pro parque. As duas estão sentadinhas lá no banco,
olhando, elas estão olhando pro lago, né? E aí a Katie tá falando com ela, tá mostrando pra ela os patos, tal. E aí a Katie vai brincando com ela, fala assim, quer saber? Na próxima vida eu quero vir um pato. Ah, pra eu poder nadar, pra eu poder voar, pra eu poder fazer quack-quack. E vai brincando com ela, né? E aí a Lucy vai olhando aquele ambiente, natureza, né, gente? Elas foram pra um lugar de natureza, de contato com a natureza, outra energia, outra vibe, outro fluxo. E aí, neste momento, a Lucy, que era uma menina que não se relacionava, que não... né, ela ainda tava... eu imagino, Renata, que ela ainda tava dentro dela pensando se quem que é essa mulher, né? Quem que é essa pessoa? Quem que é essa Katie? Será que eu devo confiar ou não nela, né? E aí, nesse momento, elas sentadinhas do lado uma da outra, a Lucy vai e segura na mão da Katie. Segura na mão da Katie. A Katie vira a mão pra cima, aperta a mão dela, segura a mão dela. Não fala uma palavra. Não fala uma palavra. Ela só segura na mão dela, como se dissesse assim, pode confiar em mim. Você colocou sua mãozinha aqui e eu te recebo. Pode confiar em mim. E pronto. E ali, a Katie consegue reconhecer o tamanho do progresso que aquilo ali representa ou representou para elas. Porque a Katie tava lá em todas as sessões com a Lucy, né? A Katie que tava lá tentando e desenhava e fazia uma coisa aqui, fazia outra ali para ver se conseguia algum tipo de comunicação, para ver se ela conseguia acessar a Lucy de alguma forma. E ela consegue, com o tempo, com carinho, com amor, reverberando tudo que ela tinha dentro do coração dela, assim como a Erin, a professora em Escritores da Liberdade, né? Deixando reverberar tudo de bom que existia dentro dela, né? E aí a Lucy foi ganhando a confiança dela e a Katie entende o tamanho daquele progresso. E aí ela chega para conversar com a doutora Corman, que é a personagem da Octavia Spencer, maravilhosa, né? Que foi a atriz principal em Madame C.J. Walker, que já conversamos aqui neste podcast também. Se você não assistiu os episódios, não escutou os episódios de Madame C.J. Walker, os 5 episódios de reflexão dessa minissérie, que é incrível também, estão aqui disponíveis, tem uma playlist no YouTube ou nas outras plataformas aí de áudio. Se você escuta o podcast, você também tem acesso a todos os episódios de Madame C.J. Walker. Mas enfim, elas estão lá na sala da doutora Corman, e aí a Lucy a Katie tá contando pra ela o progresso. Fala assim, nós estávamos, enfim, juntas na sessão, e ela segurou a minha mão. Inclusive, você sabe como é que fala segurar na mão em inglês? Hoje vai ser dica bônus lá no canal do Telegram, porque a gente vai não só aprender a expressão de como falar, como que fala segurar a mão, como vai ter uma aula de passado também. Vai ser uma pequena aula de passado, o passado em inglês. Como que a gente coloca verbos, conjuga verbos no passado, certo? Porque ela fala, ela segurou no passado, ela segurou a minha mão. E aí a doutora Corman pergunta pra ela, e onde isso aconteceu? Dá uma pequena, dá uma escorregadinha ali, foi no meu consultório. Foi no meu consultório que isso aconteceu, não foi no parque olhando o lago e os pás, foi no meu consultório. E aí a doutora Corman pergunta o seguinte, mas ela falou alguma coisa? Aí no passado de novo, ela falou alguma coisa? Como que a gente faz perguntas no passado em inglês. Tô falando, vai ser uma microaula hoje, hein? Se eu fosse você, eu ia lá no canal do Telegram. Mas ela falou alguma coisa? E ela não falou, né? A Lucy não falou, ela só fez um gesto. Ela colocou a mãozinha por cima da mão da Katie e a Katie segurou na mão dela. Pra Katie, aquilo foi assim, o avanço da vida. Pra doutora Corman, não significou nada. Por quê? Porque ela fala o seguinte, então, mas ela não falou nada? Então tá, a gente vai ter que transferi-la. Porque ela já tá aqui há não sei quanto tempo e não estamos tendo avanço, eu preciso reportar que nós tivemos avanço, e avanço significa ela falar. Como ela não falou, não tivemos avanço. Aí a Katie, enfim, começa ali, jogo de cintura, não, me dá mais um tempo, pera, calma. A doutora Corman fica super resistente, dá um prazo pra ela, né? Fala assim, beleza, pode tentar mais um pouquinho, mas, ó, tá chegando no limite. Mas a reflexão aqui é essa. Cara, olha o tamanho do avanço da Lucy segurar a mão da Katie. A Katie consegue reconhecer esse avanço. A doutora Corman, pra ela, aquilo não significou nada. Duas pessoas, duas visões completamente diferentes de uma mesma situação. Tanto a Lucy estava certa, tanto a Katie estava certa,
que ela sabia que aquilo ali era um processo que ia acabar culminando numa retomada de convívio, de conversa, de diálogo, de contato com outras pessoas. A Lúcia, ela estava no processo, isso ia acabar acontecendo. Ela só precisava realmente de um pouco mais de tempo e de continuar ganhando a confiança dela. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Você assistiu o filme, não tem spoiler aqui, porque tem spoiler. Só que você não fica com raiva de mim porque você assistiu o filme já, né? Então, é o que acaba acontecendo, mas acaba acontecendo por quê? Porque foi um passinho depois do outro. Foi um processo de construção. E a Katie entendia, sabia o que ela estava fazendo e sabia que isso ia acabar culminando num resultado super positivo, que era o que elas estavam buscando. Reflexão para você, para sua vida hoje: o quanto você tem prestado atenção e reconhecido as suas pequenas vitórias. E o quanto que você tem passado pelos seus dias, entra dia, sai dia, tanto faz como tanto fez, é tudo a mesma coisa e vai atropelando uma coisa depois da outra. A única coisa que acontece na sua vida é que o tempo tá passando. E você se sente cada vez mais angustiado, mais sufocado, mais agoniado. Experimenta viver um pouquinho de gratidão a mais nos seus dias, reconhecendo as pequenas vitórias, os pequenos avanços, e observa se esse sentimento, às vezes, de pressão, de peito apertado, ele não começa a se dissolver. Porque, como diria Rhonda Byrne no livro A Magia, a gratidão promove mágicas na nossa vida. E reconhecer pequenos avanços nos ajuda nisso. Certo? Muito bem, essa foi a nossa reflexão de hoje com esta cena. Espero que tenha sido válido para vocês. A gente se vê lá pelo Instagram, @RenataSimões, Yellow Black, e Yellow de amarelo, Black de preto. Tudo junto. Canal do Telegram, hoje tem coisa pra caramba, hein? Hoje tem dica de como que fala segurar a mão em inglês, mais bônus, como que a gente conjuga verbos em inglês no passado. Tem muita coisa lá. Te espero por lá. E também no episódio de amanhã. Uma excelente quarta-feira pra todo mundo. Que vocês tenham um dia incrível. A gente se vê amanhã e pelas redes sociais. Um grande abraço e até lá. Tchau!